eu caminho. Tem hora que eu vou ter que semear farinha, palavra de Deus. Tem hora que eu vou ter que derramar de vinho, uma revelação de Deus. E são elementos que estão ali. Outro entendimento. Jesus pegou o que era comum. Talvez se fosse aqui no Brasil, talvez ele pegasse uma banana. Talvez ele pegasse uma água de coco. Coisas comuns da onde ele estava. Né? Porque o que importa não é o que ele tinha na mão, mas o que ele fez. Na ceia. O que ele fez na ceia? Pegou o pão e falou o que ele falou? Fazer isto em memória de mim. Viu o que tinha na mesa, que ele pudesse usar como exemplo. Pegou o pão, consagrou, quebrou e deu. Ele falou para fazer o que em memória de mim? Dar pão? Não. Porque podia ser uma coxa de frango. Não interessa a substância. Interessa os três fundamentos: santificação, quebrantamento e ímpeto. Todo mundo ia pregar o Evangelho. Fazer isso em memória de mim. Não pão. Entenderam isso? Quando ele pega, esse é o cálice da nova aliança. O que tinha? O cálice, o que tinha? Tinha vinho, que é a palavra. Pela palavra de Deus nós temos uma nova aliança, o Novo Testamento, a nova aliança. Vai. Boa tarde, Tex. Boa tarde, cara. Então, a minha pergunta é em relação ao divórcio, Tex. Ok. Aqui em 1 Coríntios fala do casamento, né? E aí tá falando que os casados, né, para tentar reconciliar, certo. Mas e aí que o marido não se divorcie de sua mulher, né? E que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, né? Ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher, né? Dá a entender que após o divórcio, que eles não se casem novamente, né? Então, aqui até depois, aqui está falando que aqui fala do circunciso, né? Portanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou, e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem. Foi alguém chamado sendo já circunciso, não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso, não se circuncide. A circuncisão não significa nada, a incircuncisão também não nada é. O importa é obedecer o mandamento de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus, né? Então, tem umas dúvidas aí em relação a isso daí. Qual exatamente a dúvida? Porque é o seguinte, em relação ao casamento, né? Então, tem, por exemplo, bem direto, o homem não quer separar, teve adultério da parte do homem, né? A mulher quer se separar, né? E, enfim, aí a mulher pode casar de novo, o homem pode casar de novo, né? Para estar em pecado, se casar novamente, não está em pecado, entendeu? Em relação à palavra, porque eu vejo que é muito comum separar e casar novamente, né? Mas é em palavra mesmo, né? Diante de Deus, na obediência. Bom, se eu entendi a pergunta, vou tentar responder de acordo com o que eu entendi. Tá? Se não, você me corrige. Não, se eu quiser foi isso. Quando há uma quebra de aliança no casamento, a própria Bíblia desobriga a pessoa de continuar. Aquela que sofreu a traição, ela te libera, tá? Porque houve uma quebra. Tá? Então aí pronto, já houve uma liberação, ponto A. Se você continuar lendo esse texto, se eu não me engano, tem uma palavra que fala assim: contudo, se alguém quiser casar, que se case, com isso não peca. Ok? Mas melhor ficaria casado. Mas, cara,
casar novamente não é fácil. Não é fácil. Porque você vem de uma relação. Aí nem vem ao caso quem tem razão, quem traiu quem. Aqui vamos supor, aquele que foi traído. Aquele que foi traído. Está solteiro aqui. Ele pode se casar novamente? Pode. Mas é um conflito. Porque você vai se ligar a uma outra pessoa. Sempre que você tem ligações de alma com aquela pessoa que está aqui. É um processo. Pode. É melhor casado que viver abrasado. Eu estou casando novamente. Tá? Mas é um processo difícil. Não é fácil. Tá? Então por que ele fala? Por causa da dureza do coração. Você está isso na lei? Né? O que era dureza de coração? Tá? Primeiramente nós temos que entender o seguinte: por que casou? Casou por quê? Por que casou? Casou porque era bonitinha, porque era gostosa, porque era isso, porque era aquilo. Quer dizer, casou totalmente fora do propósito. Casou baseado na sensualidade. O que é a sensualidade? Sensualidade são os 5 sentidos humanos. Pelo que vê, pelo que ouve, pelo que cheira, pelo que aprecia, pelo que toca. São 5. Olfato, paladar, audição. Não foi casado por algo do céu, foi casado, se casou por isso. Tá? Então a gente quer um bônus, mas não quer sofrer o ônus de um casamento. Um casamento ele tem lucros e tem perdas, tem ganhos e tem perdas. Tá? Como toda aliança, eu acabo aqui, ela começa aqui. Tá? Não é fácil. Você pode até ter mais experiência, mas não é fácil. Tá? Então você não peca por casar novamente. Porque o nosso Deus, se você olhar bem, eu comento isso. Com quem Deus era casado antes? Da igreja gentil? Com o judeu. Eu vim para os meus. Está escrito lá em João. Eu vim para os meus. Quem são os meus? Judeus. O judeu era noiva. O que eles fizeram? Rejeitaram. Recusaram. O que a noiva fez? Procurou a outra, a noiva gentílica. Estou certo ou errado? Então ele também se casou para a segunda vez. Ou não? Amém. Glória a Deus, abriu minha mente. Estou divorciado. Eu também sou. Aí tá a coisa. Eu vim para os meus não me receberam. Mas a todos me receberam. Deus é um Deus de recomeço. Arco-íris, sinal de uma aliança. Né? Deus destruiu a terra, fez uma arca, fez um novo tempo. Lá em Apocalipse, vai acabar de novo a terra. Então, só em termos de Bíblia, o mundo já acaba com já começa uma lá em Noé, já tem outra em Apocalipse. E se Abraão, não, e se Moisés não lembra a Deus, você lembra que o povo começou a pecar? Deus chegou para Moisés, vem cá. Esse povinho teu está pisando muito na bola. Velho. Vou passar esse povo da espada. Moisés falou, o meu povo não é o seu povo. O meu povo é o seu povo. Deus falou para Moisés, sai da frente, sabe? Me solta. Fez o que ele fez. Eu vou acabar com esse povo. Deus falou, se você quiser, você vai ter que fazer comigo primeiro. Aí Deus falou, e agora? Você é um amigão, você é uma da hora. Cara, vamos acabar com isso. Aí, olha o que Deus faz com Moisés. Vamos acabar com essa geração? Vamos começar uma outra geração com você? Porra, imagina, cara. Imagina. Se Deus falasse assim, vou fazer uma coisa, Gabi. Eu vou matar todo mundo, cara. Vou começar uma nova. Você vai ser o pai da fé. Olha que promoção, mano. Entendeu? Já pensou, para quem tinha chamado pastoral, né? Pastor falou assim, ó, vou fechar todas as igrejas. Só vou deixar aberta a sua igreja. Todo mundo vai para a sua igreja. Você vai ser o pai da nação de Caraguatatuba. Ó, rapaz, tá numa promoção, né, cara? O que o Moisés falou? Não pode fazer isso, rapaz. Você se esqueceu da sua aliança com Abraão? Você não pode fazer isso, Deus. Você tem uma aliança com Abraão. E diz a palavra que Deus se arrependeu. Ou seja, Deus falou, é mesmo. Tomar um fosforzol. Nossa,
Rapaz, se tu não me lembra, mano, olha que tipo de relacionamento que ele tem. Tá? O nosso Deus é um Deus de aliança. Tá? Agora, o que eu falo assim, não interessa se eu sou casado ou se eu sou solteiro. O que interessa é o propósito. Descobrir. Tem uma outra coisa que eu também compartilho. Quando comecei a orar a Deus sobre o Espírito da Rosana, me veio aquela passagem de Ezequiel, quando Deus leva Ezequiel para o vale de ossos secos, e fala assim: ô Ezequiel, está vendo esse monte de osso aí? Você crê que isso aí pode viver? Ezequiel fala: não sabe. Ele fala: profetiza. É quando ele começou a profetizar, o que houve? Houve um mover de osso. E a passagem que eu acho mais legal, fala assim: e cada osso começou a voltar para o seu osso. Da onde saiu a Eva? Da costela do homem. De Adão. Do Adão. O que é uma costela? É o osso. O entendimento que eu tive disso é o seguinte: esse vale de ossos secos eu entendo como o planeta Terra. Esses ossos secos, as pessoas perdidas no seu pecado, longe de Deus, geração após geração. Aquele vale de ossos, há tantos anos que estão ali. No começo era uma caveira, mas um passou por cima, vento, tempestade. O corpo foi se... Sabe, a cabeça está aqui, o pé já está lá. Entende? O fêmur já está em outro lugar. Já se misturou tudo com tudo. Mas quando vem a voz profética, cada osso começa a voltar para o seu osso. E sabe o que eu aprendo com isso? Eu falo assim: Rosana, fala, volta para cá. Entendeu? É o osso do meu osso. Agora eu estou debaixo de uma unção profética. Agora eu sou mais osso seco. E diz a palavra que o osso voltou para o seu osso. Aí veio os nervos, aí veio a carne, aí veio a pele. Fala do apostólico, do profético, do pastoral. Fala dos 5 ministérios. E se formou um grande povo. Eu falo para a Rosana, e tenho experimentado isso e vocês testemunharam. Quando eu falei para vocês o que eu recebi hoje, eu nunca recebi em 8 anos, isso significa o quê? É um dos sinais que o corpo é abençoado. O osso está voltando para o seu osso. Se fosse misturar qualquer outro, ia ser meio que ia. Isso, não funciona, não rola. A grana da perna pequena. Boa colocação. Boa. Eu não tinha pensado, vejo que tu és profeta, Israel. Eu não tinha pensado nisso. Boa palavra. Tudo bem organizado. Boa palavra. Porque o que acontece? Quando nós não nos juntamos segundo Deus, mas segundo nós mesmo, ele fica parecendo uma boa palavra. Mas não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, por isso que a gente fala para os jovens, é casar sob a unção de Deus, para que seja realmente o osso certo, a igreja correta, o lugar correto. Sabe, hoje ontem à noite eu estava fazendo obridade, né? Um curso lá da igreja. Mas eu estava cansado, trabalhando direto. Quase que eu não fui ontem, estava muito cansado, mas esgotado mesmo. Tá? Aí a Rosana falou: não, vamos sim. Então, beleza. Cheguei lá, cara, daqui a pouco não precisava conversar ali. Nossa, vai rir pra caramba, sabe? Conversando pra caramba. Poxa, na igreja, antes eu estava no boteco. Há anos atrás, eu estaria numa biqueira, eu estaria num boteco. Cara, eu estou tirando o maior sarro, a maior chapação que eu estou dentro da igreja. A minha mulher sabe onde eu estou, aliás, minha mulher está abraçada lá, fazendo mulher única. Cara, você, ri pra caramba, chapéu, gente que está na mesma pegada. Falei, que lugar gostoso é a igreja. Que lugar gostoso é a igreja. Quão agradável é. Que andemos como irmãos, e nem matar manarem chefe, gafim da guerra. Quão bom e agradável é que andemos como irmãos. Quão bom e agradável. É tolice estar fora da igreja. Para nós que conhecemos, para quem está fora, eles não conhecem, mas para nós que já experimentamos das delícias, da comunhão dos santos, das pessoas que estão alegres
sóbrias. Não é aquela alegria movida a química, a coisa, a fatores etílicos. Quão bom e agradável é. Isso é para nós, isso é um jardim. Ah, mas tem gente que não me cumprimenta. Eu gosto muito da explicação do Antônio Cirilo, quando ele fala, a igreja é um jardim que tem flores, mas tem espinhos. É um lugar que você vai aprender. Cheira a flor e desvia do espinho. Aquela pessoa espinhosa, passa de lado. Aquela pessoa cheirosa, dá uma cheirada. Mas não sai do jardim. Não sai do jardim. Adão perdeu o quê? O jardim. A igreja é o jardim. Próxima pergunta? Sou eu. Obrigado. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, irmão. Boa tarde, Tex. Tudo Boa bem? tarde. Graças a Deus. Eu tenho uma pergunta, Tex. Já vem um tempo que eu queria perguntar, né? Ok. Eu só não achei muito importante. Mas, como você falou que não há pergunta irrelevante, então eu vou fazê-la. Eu aprendi aqui nas aulas do seu Carlinhos que o diabo ele pede permissão para Deus para tentar nossas vidas. Que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Então ele pede permissão para Deus para tentar nossas vidas, assim como está em Jó. Ok. Então, quando a cobra, ela representando o diabo, ela fala, ela tenta a Eva, Deus permitiu isso? Bom, permitiu, né? Tá lá, né? A resposta poderia ser sim. Sim, sim, permitiu. Né? Porque de fato aconteceu. Se ele quisesse, ele matava a cobra. Sim. Né? Mas o que é. Eu não quero te dar uma resposta simples. E ele sabia o que ia acontecer. Que ele é Deus. Aquela coisa elementar no Carl Watson. Sim. Né? Por quê? Mas eu entendo o fundamento dessa pergunta. Tá? Por quê? O mundo é regido por duas mentalidades. A mentalidade judaico-cristã ou a mentalidade grega. Tá? A mentalidade grega é que está tudo determinado. Tudo que vai acontecer está determinado, que será, de ser, não tem como mexer, é o fatalismo. Tá? Então, de onde vem as encarnações? Tem tudo que vai ter que ser assim mesmo, você tem que sofrer, você não tem como mudar as coisas. Você está fadado àquilo. Tá? Esse é o pensamento grego. Tá? Agora, tem um pensamento judaico-cristão, que é o pensamento que eu posso mudar a qualquer momento, porque Deus me deu livre-arbítrio. Tá? Então, a única coisa, por que Deus colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal? Por quê? Porque só existe relacionamento perfeito em amor quando você tem a oportunidade de não me querer. Se você está andando comigo é porque você quer. Tá? Então, porque antes desse ambiente havia um ambiente de quê? De anjos e Deus. Tá? Aí o que acontece? Entra a iniquidade em Satanás. Ele se revolta contra Deus. Aí a minha teoria particular, tá? Não está na Bíblia. Não está na Bíblia, a minha teoria particular. Eu acho que Satanás viu Deus criando a terra para dar para o seu filho Jesus. E só que Jesus é filho e anjo é criatura. Eu acho que ele teve inveja. Queria ser filho. Cobiça. Tá? Então ele falou, peraí que eu vou tomar esse lugar antes que entregar o filho, ele vai entregar a mim. Porque a gente vê muito essa manifestação. Toda vez que eu quero uma coisa que não é minha, eu estou igual a Satanás. Eu estou querendo tomar o que não é meu, que é do filho. Isso fala em todas as esferas. Eu fiz muito isso na minha vida. Eu queria estar pregando no lugar de tal pregador, me achava melhor que tal pregador. Queria estar na função de outras pessoas na igreja. Igual Satanás. Entendeu? Igual a Satanás. Eu acho que sou melhor que aquele cara lá. E se fosse eu, nossa, é igual Satanás. Agora eu sei que Deus te chama na hora certa e te coloca na posição correta.
Anjos são anjos. Ele é o Filho de Deus. Então, ele permitiu, sim, porque ele deu um lugar de governo. Tá? Na viração do dia, Deus vinha estar com o homem. Cadê a mulher? Onde ela está? Porque se havia uma rotina de alimentação na viração do dia, vinham ter. Porque eles administravam a terra, entregavam a administração a Deus, sempre na viração do dia. Nessa viração do dia, em que Deus fala com Adão, Eva não estava. Você pode ver, Eva não estava. Por isso que Satanás foi tentar a Eva. Porque a Eva não tinha a informação que Adão tinha. Deus tinha dado a informação de que não comerás do fruto só para Adão. Adão que repassou a mensagem a Eva. Não foi? Porque a Eva era para estar lá. Tá? Como ela não estava, como é que Satanás faz para saber? Ele chega para Eva e falou: Eva, e aí, beleza? Beleza. O carro tá bonito, hein? Nossa, onde você soltou o cabelo? Tá lindo. Ela vem aqui, ó. Jogando verde. Deixa eu pegar. O que foi que Deus falou mesmo para você? Olha só como é que ele fala. Ele faz uma pergunta. Você não falou isso? Aí como é que ela responde? Ele falou que é para não comer e não tocar. Ele só falou para não comer. Só que Deus não falou que não era para não tocar. É senão que ela não tinha informação correta. Então ele já achou a brecha. Achou a brecha. João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Quando você não conhece a verdade, você fica escravo. Slave. Escravo da desinformação. Uma informação errada. Distorcida, obrigado. Pervertida. Escolioses. Por isso que Deus está levantando apóstolos e profetas. Porque a igreja está andando em uma meia verdade é pior do que uma grande mentira. Porque numa meia verdade, Satanás passeia por uma meia verdade. Porque Satanás é o pai do sofisma. Mas mesmo assim teve que se fazer. Agora, exatamente daí, mesmo assim, Deus ainda pega, ainda faz a profecia, né? Que você vai morder ao calcanhar da mulher, e a mulher vai pisar na sua cabeça. É uma profecia não para a mulher em si, mas para a igreja de Cristo. Se fomos entrando no pecado, entrou por nós. Mas a própria igreja esmagará a cabeça de Satanás, que é a serpente. Como é que a gente vai fazer isso? O que é esmagar a cabeça? Falando profeticamente, destruindo mentiras satânicas. Quando você pega uma cobra, se você macetar ela aqui, você não mata ela. Perigoso, ela vem te dar o bote. Mas você pega na cabeça dela. Como é que a gente faz isso? Porções apostólicas e proféticas. Destrói a serpente que está dentro da igreja. A serpente não fica fora. Que fora já faz parte. A serpente serpenteia por dentro da igreja. O jardim do Éden. Procurando alguém que tem uma meia informação. Quando você tem uma meia informação, você é um candidato para dar um bote e tirar você da igreja. Porque o camarada anda no meio dos homens de Deus, das mulheres de Deus, de repente ele é tragado para fora. Por quê? Serpente. Porque ele não tem uma informação correta. Ele tem uma meia informação. Uma meia informação é o suficiente para ele entrar e puxar você para fora. Dar o bote e puxar você para fora. Aí a gente tem que ir lá e resgatá-lo na verdade e trazer para cá. Pá. A maior verdade de Deus. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Livre-arbítrio. Nunca esqueçam disso. Livre-arbítrio é a maior bênção de Deus para nós. Liberdade. Por isso nós estamos lutando para que o nosso país não perca a liberdade. Nem que seja pegar em águas, mas que não se perca a liberdade. Está bem próximo disso. O Zerilho falou, outras pessoas estão falando, o Tiago estava conversando com o pessoal. Está bem perto de nós termos até uma guerra civil no nosso país. Falta pouquíssimo. Fiquem atentos. Próxima pergunta. Então, pela tese do quente, morno e frio é essa, né? Meia verdade ou a mentira. Né?
ó, do que isso, aquele é amor, nossa, é horrível. Morno ele joga fora, meia verdade. É aquele que pensa que tem, mas não tem. Isso é um perigo, velho. Isso é um perigo. Sabe, quando eu fui, só um minutinho, quando eu fui tocado pela unção apostólica e profética, o profeta Rinaldo Teixeira começou a trazer, eu era um crente normal. Meia boca. Né? Um crente meia boca. Né? Um crente ordinário. Tá? Um crente ordinário que é aquele que está na ordem. Né? Beleza. Tá? Quando comecei a ser visitado pela essa unção apostólica e profética, no começo, eu via o que ele falava, mas eu não entendia. Até que eu comecei a entender que eu precisava de reforma. Se eu quisesse deixar de ser um crente ordinário para ser um crente extraordinário,